A relevância de congregar em uma igreja local para fortalecer a fé e a comunhão. Parte 1. Texto áureo. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Atos capítulo 2, versículo 46. Verdade aplicada. Congregar em uma igreja local, dentre outras, é uma das características da pessoa que passa pela experiência da conversão e prossegue no processo de aperfeiçoamento cristão. Objetivos da lição. Primeiro, incentivar a participação nas atividades da igreja. Segundo, mostrar o perigo de não congregar. E terceiro, apresentar os benefícios de congregar. Texto de referência, Atos capítulo 2, versículos 42 ao 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Leituras complementares. Salmo 122, versículo 1. A alegria de ir juntos para a casa do Senhor. Atos 2, 1. Todos reunidos no mesmo lugar. 1 Coríntios 11, 17 ao 22. Dissensões nas reuniões da igreja de Corinto. 1 Coríntios 14, 26. A necessidade de estarmos juntos no culto. Efésios 2,19. A igreja é a família de Deus. E Hebreus 10, 25. Não devemos deixar de congregar. Motivo de oração. Oremos por aqueles que não querem mais congregar em sua igreja. Introdução. Nesta lição, estudaremos sobre a importância e a necessidade de congregar. No sentido bíblico, congregar é o ato de se reunir no nome de Jesus para edificação mútua e adoração ao Senhor. Mateus 18, 20, 1 Coríntios 14, 26. Capítulo 1. É necessário congregar. A reunião local do povo de Deus sempre foi essencial, principalmente para o seu crescimento espiritual. Isto pode ser notado no Antigo Testamento como no Novo Testamento e nos dias atuais. 1.1. No Antigo Testamento. A primeira menção bíblica sobre um local de culto a Deus se encontra em Êxodo 25, versículo 8, quando Deus deu a seguinte ordem a Moisés: E me farão um santuário e habitarei no meio deles. A construção do tabernáculo no deserto, um templo móvel, bem como a construção do templo em Jerusalém, demonstra o quanto Deus se interessava em que o seu povo tivesse um lugar para congregar a fim de lhe prestar culto. O templo era central na vida da nação israelita. Todas as celebrações estavam relacionadas ao templo. O novo comentário bíblico sobre o Antigo Testamento, em Êxodo 25, versículo 8, registra, abre aspas, o Senhor, cuja verdadeira morada é o céu, queria que fosse erguido um altar, um lugar, que representasse sua santidade entre os israelitas. Assim, o templo é uma notável condescendência da graça de Deus. Ele, que habita genuinamente as alturas celestes, almejou a criação de uma estrutura que servisse de centro simbólico de sua presença
entre os hebreus. Fecha aspas. 1.2. No Novo Testamento. Embora os templos oficialmente tenham surgido no terceiro século depois de Cristo, o relato bíblico nos leva a entender que a igreja se reunia fora das sinagogas em espaços cedidos ou alugados para este fim. Na cidade de Éfeso, por exemplo, Paulo usou a escola de Tirano, um espaço grande para realizar cultos. Atos 19, versículo 9. Ao longo de sua história, a igreja tem se reunido com regularidade em locais pré-determinados para cultuar a Deus e fortalecer a comunhão entre os seus membros. A vontade do Senhor é que possamos estar juntos e sempre unidos. Atos 2:46. O Novo Comentário Bíblico sobre o Novo Testamento faz um comentário sobre Atos 19, versículo 8 ao 10. Abre aspas. Paulo fala aos judeus na sinagoga por 3 meses, persuadindo-os acerca do reino de Deus. Depois que eles o rejeitaram totalmente, Paulo reuniu os que tinham crido e começou uma nova escola para estudar as Escrituras em um local cedido por um filósofo chamado Tirano. Durante os 2 anos que Paulo dirigiu essa escola, todos os que habitavam na Ásia ouviram o Evangelho. Isso mostra que Paulo e seus alunos fizeram mais do que estudar. Eles também evangelizaram. Fecha aspas. 1.3. Nos dias atuais. Apesar de estarmos presenciando um considerável crescimento do número dos desigrejados, ou seja, daqueles crentes que dizem não precisar frequentar uma igreja para expressar a sua fé, o fato é que este movimento constitui um desvio da verdadeira comunhão cristã, pois é impossível viver a plenitude da vida devocional sem a prática do amor fraternal e do sentimento de pertencimento. Em Efésios 2,19, o apóstolo Paulo chama a igreja de família de Deus. Portanto, a igreja nos dias atuais não pode deixar de promover a verdadeira adoração, a pregação do Evangelho, bem como o companheirismo e a integração entre seus membros, isto é, cumprir a sua vocação como corpo de Cristo aqui na terra. Uma das coisas que não podemos fazer sozinhos é ser cristãos. O Senhor Jesus, durante o seu ministério na terra, tinha o costume de frequentar a sinagoga e o templo, locais reservados para oração, leitura e exposição das Escrituras. Além dos discípulos, muitas pessoas se reuniam também nestes locais. Mateus 26, versículo 55 e Lucas 4, 16.